Hoje eu gostaria de fazer um vídeo com um tema um pouco político. Eu sei que eu não vou agradar a maioria, principalmente as pessoas que eu mesmo vou criticar, e meu objetivo não é agradar homens, mas e sim agradar a Deus, que eu vejo que é importante. Veja bem, eu gostaria hoje de pensarmos algo que tem me preocupado diante da igreja cristã, da igreja que confessa o nome de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos olhar para a história, porque se nós atentarmos para a história, nós poderemos evitar os erros do presente. E no século IV, mais ou menos nos anos 300, a igreja estava passando por uma grande perseguição. A igreja cristã estava abafada diante de perseguições terríveis. Vários cristãos estavam sendo mortos e aqueles que se reuniam eram escondidos. As catacumbas de Roma, por exemplo, nós podemos ter como evidências como a igreja precisava se reunir escondida. No entanto, no ano 324 da era cristã, se converte um imperador chamado Constantino. Toda a conversão dele teve uma visão e ele se converte. Na conversão de Constantino, ele manda imediatamente parar as perseguições. Ele começa então a ter uma visão atraente para a igreja cristã da época. E tudo que Constantino fazia na época era em prol da igreja cristã. Por exemplo, ele mandou para toda e qualquer perseguição, mandou construir igrejas cristãs. E uma das coisas interessantes é que a igreja da época via Constantino como o próprio cristianismo, como parte do cristianismo. Constantino, as decisões de Constantino era como se fosse as decisões de um líder cristão. E a consequência disso é que tudo que Constantino fazia não havia questionamento nenhum, porque a igreja estava oprimida pela perseguição por causa dos imperadores que passaram, e naquele momento havia um imperador que era considerado cristão, que se autodenominava cristão. Então a igreja estava aliviada. E diante daquilo tudo, a igreja considerava Constantino como parte do cristianismo. Para vocês terem uma ideia, Constantino trouxe a imagem de Apolo para Constantinopla como um enfeite, e daí então que Apolo era um deus, claro, um deus grego, e daí então a igreja jamais questionou, a igreja não questionou, então era colocado como, naquela época, somente como um enfeite, como algo ornamentado, para ornamentar. Mas era uma imagem de Apolo, de um deus, porque Constantino, apesar de ter se convertido, ainda tinha práticas, ele ainda tinha práticas pagãs. E aí a igreja aceitou, porque tudo que Constantino fazia era considerado igreja, era a igreja cristã. Ai daquele que dissesse uma crítica contra Constantino. Daí então vieram as imagens de escultura nas igrejas, vieram várias doutrinas estranhas à igreja cristã, e então nós temos na história essa consequência que a igreja não soube preservar aquilo que é realmente cristão, princípios para ideologia ou uma pessoa.
Eu temo que Bolsonaro esteja passando pela mesma situação de Constantino. Vejam bem, nós vivíamos no tempo do PT tempos difíceis, onde a ideologia de gênero era muito divulgada nas escolas, nas universidades. A corrupção estava um grau elevadíssimo. Nós temos aí vários presidentes que foram presos, ministros. A Lava Jato estava abrindo a caixa preta aí dessa política contemporânea. Então, diante de tudo isso, diante de versões de museus onde crianças são colocadas para tocar em um homem nu, onde museus que apresentavam uma arte totalmente pornográfica, onde de pessoas e estudantes tiravam as roupas, o feminismo defendendo o aborto. E diante de tudo isso, a igreja estava procurando uma pessoa que pudesse, com coragem, refutar ou fazer alguma coisa para que pudesse coibir esse crescimento dessas ideologias. E foi aí então que vieram as eleições e Bolsonaro, apesar de percebermos algumas coisas que ele falava que eram muito infantis, porque sem maturidade, porque a maturidade implica em saber o que se deve falar na hora certa. Vejam que uma criança, ela não tem noção do que vai falar, para quem vai falar. A maturidade inclui isso, saber a hora certa e as palavras certas que deveríamos falar, ou que devemos falar. E mesmo assim, Bolsonaro manifestando isso, o Brasil então estava nessa esperança de eleger um homem que tinha uma visão completamente antagônica com essa visão que todos estavam passando. Alguém que pudesse parar a ideologia de gênero nas escolas, nas universidades, alguém que pudesse olhar para a violência do Brasil vamos dizer, com mais justiça, levar as pessoas a terem maior segurança e alguém que pudesse combater a corrupção de uma forma mais limpa, alguém que fosse mais limpo na política, diante de tantos escândalos. E então, nós vimos Bolsonaro como essa opção. E o problema é que, diante de tudo isso, a igreja passou então a defender Bolsonaro, assim como a igreja da época de Constantino. A igreja, quando eu falo igreja, a maioria dos evangélicos e cristãos, eles recebem Bolsonaro como o próprio cristianismo. Tanto é que se alguém criticar Bolsonaro, as pessoas já questionam logo: você não é cristão? Você já está defendendo a esquerda? Ou seja, eles se colocam como cristãos, e sinônimo de cristianismo para essas pessoas é a palavra direita. Vejam bem, quando a igreja ela perde a neutralidade, quando a igreja não se baseia em princípios, mas em uma ideologia, quando a igreja não se baseia na palavra de Deus, mas sim em homens, mas sim em ideologia, a igreja vai cair no mesmo erro no tempo do nazismo, porque existiram algumas igrejas que apoiaram Hitler. E Hitler era de direita. Conforme o Museu do Holocausto, conforme os judeus admitem, Hitler era de direita. Então vejam bem, a igreja precisa ter muita cautela em relação a isso. Vejam bem, nós precisamos perceber que todo governo humano tem falhas. E aí que está a grandeza
a grandeza da democracia, é que esse governo possa perceber que os seus eleitores são pessoas reflexivas, são pessoas que mesmo que defenderam, mesmo que vão às ruas defender esse presidente, essas mesmas pessoas podem criticá-lo por qualquer mal feito ou qualquer coisa errada. Bolsonaro ele passou a ter um governo com algumas vulnerabilidades. E eu gostaria de falar de uma forma muito geral, porque o objetivo não é falar defeitos aqui. Mas Bolsonaro passou a ter algumas vulnerabilidades e até semelhanças com a esquerda. Semelhanças com a esquerda. A primeira que eu achei, que existem coisas, por exemplo, que podem até não serem provadas legalmente, mas claro que nós podemos perceber nas entrelinhas, né? Perceber nas entrelinhas. Vejam bem, a primeira que eu vi é Bolsonaro tentar blindar seu filho, Flávio Bolsonaro, diante de denúncias de corrupção. O que eu esperava de Bolsonaro, e que ele realmente falava, era a transparência total. Ele deveria ser completamente transparente, independente que tivesse sido o seu filho, porque isso traria maior confiabilidade, em abrir, em ser mais transparentes. Mas o que nós vimos pela mídia é que Bolsonaro, ele tentou blindar de todas as formas o seu filho para que ele não fosse investigado. E até ele dava a desculpa, as mesmas desculpas que o PT dava também. O problema é a mídia, o problema é que estão querendo me derrubar. Era essas desculpas que o Lula dava, essas desculpas que o José Dirceu dava e que ainda dão essas desculpas. Então, a melhor maneira é abrir de uma forma clara. Se querem abrir o sigilo de telefonia, o sigilo bancário, está aqui, abram e vejam, mostrem que realmente nós somos aquilo que falamos. Mas não foi isso que não é isso que tem acontecido. Depois, Bolsonaro passou a ter a assessoria do astrólogo Olavo de Carvalho, que também se diz filósofo. Olavo de Carvalho influenciou profundamente esse governo e os seus filhos. E Olavo de Carvalho, ele indicou vários ministros, inclusive os dois ministros da educação, o ministro que saiu e foi demitido, também foi indicado por Olavo de Carvalho, e ele tem assessorado esse governo. Agora, vejam bem, aqueles que acham que esse governo é cristão, totalmente cristão, prestem atenção que esse Olavo de Carvalho, ele, se você olhar nas redes sociais de Olavo de Carvalho, você vai ver xingamentos de baixíssimo nível. E que me deixa mais espantado é que os seus discípulos e todos aqueles que se dizem conservadores defendem esses xingamentos. Ele fala no ânus da mãe das pessoas, ele fala palavras de baixíssimo calão, e essas pessoas defendem Olavo de Carvalho e defendem o palavrão. Com a seguinte desculpa, olha, eu prefiro uma pessoa que fale palavrão do que outra pessoa que não fale palavrão e faça isso e faça aquilo. Olavo de Carvalho incentiva a fumar. Eu pergunto, é a mesma coisa da esquerda. A esquerda incentiva a maconha, né? A discriminação da maconha. A esquerda incentiva artes, vamos dizer assim, de pessoas tocando em outras pessoas nas genitárias. A mesma coisa no sentido de palavras. Eu quero mostrar para você o prólogo do livro
de Olavo de Carvalho, o imbecil coletivo. Vejam bem, nesse prólogo, chamado Prólogo do Prólogo de Olavo de Carvalho, a você cristão que está me ouvindo, esse é o que influencia Bolsonaro e que é um assessor de Bolsonaro e dos seus filhos. Vejam o que ele diz aqui. Qual é a influência de Olavo de Carvalho? Ele fala no Prólogo dos Prólogos. Ele fala aqui, quando começou a redigir, e aí ele diz: à medida que se acumulavam, porém, notei que refletia uma convergência impremeditada de meus focos habituais de atenção para um preciso ponto. Levado por algum demônio oculto, vejam bem, por algum demônio oculto, meu cérebro se tornara cada vez mais atento e sensível às tolices irritantes que em doses cada vez maiores eu encontrava nos jornais, ditas por homens de letras nesta parte obscura do mundo e das quais ele agora aqui chama de anjo bom. O anjo bom, movido pelos cuidados que lhe inspirava o alarmante inchaço do meu saco escrotal, me aconselhava em vão guardar a máxima distância e devotá-las a um merecido esquecimento. Vejam aqui que ele diz que ele está sendo inspirado por um demônio e que ele chama de anjo bom. Ele muda de demônio para o anjo bom. E vejam as palavras, o saco escrotal, são palavras, essas palavras que ele está falando no livro dele. E ele ele diz que está sendo inspirado por um demônio. Aí alguém vai dizer, isso é uma metáfora? Vamos ver se é uma metáfora. Vamos ver no contexto. O contexto vai dizer. Olhem só no contexto do prólogo. Vejam aqui, continuando. Aí ele diz aqui: todas as manhãs, quando eu, entre volúpias de mazoca, me atirava aquelas letras viciosas, o pobre anjo, em vão, tentava dissuadir-me, dirigir-me a olhar as coisas mais higiênicas, que iam desde a Bíblia até a revista Amiga, passando pelos clássicos da literatura e pelas obras dos grandes filósofos, bem como pelas cotações da Bolsa, pelas aventuras dos cavaleiros do Zodíaco e pelos anúncios de geladeiras a prazo. Continuando, para alguém pensar que não era um anjo. Olha só, o pretexto edificante que me movia, segundo eu imaginava, no meu sonso auto-engano, era de índole patriótica. Sim, replicava eu ao anjo. Veja o que ele está falando com o anjo está falando com ele também. Leio estas coisas em busca de um vestígio de inteligência, de um aceno de esperança, de um sinal ao menos porque possa defender o meu país ante o trono do Altíssimo, mostrando-lhe que não foi em vão que nos deu neurônios, o guardião de minha alma perdia a paciência. Notem aqui que ele está falando que o guardião da alma, ou seja, o anjo, estava perdendo a paciência. E olha só o que ele diz aqui, vejam que ainda está falando do anjo. E fiquei com a impressão de que os anjos falam italiano, depois dele colocar uma frase em italiano, né? Vejam aqui que ele coloca a fala exata que o anjo falou para ele. Então disse-me o anjo: se queres mesmo, então vai, sela teu destino, torna-te colecionador de asneiras, mas por Deus, que não seja em pura perda. Dá a essas tuas dores auto-infligidas uma utilidade e um sentido. Faze um livro, não para mostrar a Deus, que já sabe de antemão tudo o que te faz enxergar, mas para aqueles mesmos que não se enxergam e por não se enxergarem se mostram quando deviam ocultar-se. Faz o trabalho do Espírito, faz o trabalho do Espírito. Vejam bem, esse homem é assessor de Bolsonaro, uma pessoa que tem ideias gnósticas. Se você ver um vídeo que tem no meu canal, eu demonstro com mais detalhes as ideias gnósticas de Olavo de Carvalho. Você vê que Bolsonaro é assessorado por esse homem, ele que indica os ministros, alguns ministros para Bolsonaro. Isso é cristão? Você vai aceitar tudo, mas vai ter pessoas ainda dizendo aí nos comentários, defendendo Olavo de Carvalho, que está certo xingar. Eles esquecem o que Jesus falou, que a boca fala que o coração está cheio.
Cuidado, cuidado com esses princípios. E aí, a última que nós podemos ver é que Bolsonaro, diante de ter pronunciado, ter dado um pronunciamento ao Brasil sobre o problema do coronavírus, ele sai para a multidão pegando nas mãos das pessoas, e pegando bandeiras, tirando selfie, ficando perto ali das pessoas. Agora, veja, alguém pode dizer, como muitos falam, mas ele está vendo o povo é prioridade, a motivação do povo que o quer é principal. Bolsonaro está vendo a situação do povo. Mas o problema aqui é que ele, como estadista, como presidente da República, ele precisa dar exemplo. Que exemplo ele pode dar se ele mesmo está desfazendo o que o ministro da Saúde pediu e que ele mesmo também pediu, e que ele está indo contra a determinação, né, de saúde, algo que vamos dizer assim, algo que é lógico, que é plausível, porque alguém pode dizer, mas isso não tem nada, não teria perigo, mas ele poderia ter dado um grande exemplo. Outra coisa, alguém pode dizer assim, mas ele foi chamado, ele não aguentou o chamado do povo, o povo chamando pelo nome dele. Ora, se ele não tivesse ido, seria mais ainda admirado diante das pessoas, porque mesmo sendo chamado, ele não foi exatamente para dar exemplo a outras pessoas que fizessem da mesma forma. Outras coisas as pessoas falam para justificar o erro de Bolsonaro. É que também teve uma celebração da CNN, a inauguração da CNN, e que havia mais de 1.000 pessoas ali, e se estavam mais de 1.000 pessoas ali, por que Bolsonaro não poderia também ir até aquelas pessoas? Mas, meu Deus, é como se um erro justificasse outro. Bolsonaro, ele é o presidente da República. Ele teria que dar exemplo, ele teria que mostrar exemplo, e ali o que ele fez foi uma demonstração de falta de sabedoria, e realmente ele não agiu como um bom estadista. A igreja precisa se posicionar a favor de princípios, não de uma ideologia. A igreja não pode, de forma alguma, ter um partido. Não, a igreja não pode ser partidária. A igreja não pode ter uma ideologia. A igreja não pode ser considerada de direita. Não, a igreja, ela é de princípios. Ela é de princípios. A igreja não pode ser de direita nem de esquerda. A igreja é de princípios. Enquanto a direita defender princípios bíblicos, princípios que Deus revelou na sua palavra, estamos com a direita. Mas a direita também precisa defender, precisa estar dentro desses princípios. Vejam que Olavo de Carvalho, ele se assemelha à esquerda, e tem pessoas que estão defendendo as suas práticas. E, ao meu ver, nós precisamos defender princípios. Jamais homens, partidos ou ideologias podem estar acima de princípios. Nós devemos nos colocar como Natã diante de Davi. Quando Davi cometeu pecado, Davi era o rei de Israel. Mas Natã se apresentou diante de Davi e contou uma parábola. E ele dizia que havia um homem que tinha várias ovelhas, vários animais. Mas o seu vizinho, mais ou menos assim eu estou parafraseando, tinha somente uma ovelhinha. E aquele homem então pegou aquela única ovelhinha e tomou para si e
matou aquela ovelhinha. Davi se indignou. Então Natan disse a Davi: tu és esse homem. A igreja precisa se posicionar como Natan. Ela precisa estar diante de princípios. Natan sabia quem Davi era. Era o rei de Israel. Era o rei da promessa. Porque Deus já tinha falado através do próprio Natan. Mas naquele momento, Natan foi corajoso a dizer para Davi: tu és esse homem. A igreja precisa estar consciente, reflexiva, precisa ser culta. A ideia de receber tudo e ficar defendendo, colocando, trazendo PT, trazendo outros erros, isso não é de uma pessoa que reflita, não é de uma pessoa que pense, não é de uma pessoa que busque princípios. Essa é a minha advertência e o cuidado que eu digo que a igreja deve ter.